Tudo bom, galera? É um prazer estar novamente aqui falando com vocês diretamente do site euqueropassar.com.br nas nossas aulas de Direito Administrativo, e importantíssimo para você que quer passar, para você que quer ser serventuário público. E nós estamos trabalhando com a matéria que cai demais da conta. Você tá doido? São atos administrativos. Por que ela cai tanto? Os atos administrativos são tudo que a administração pública faz. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês com a classificação desses atos administrativos e também vamos estar trabalhando com os próprios atos em si. Eu vou estar explicando um por um para você entender melhor como é que a administração pública ela atua, como é que ela trabalha. Então, pessoal, vocês vão ter que anotar demais nessa aula, gente. Então vamos, prepara aí, esquenta a mão, que agora são atos administrativos, a nossa sexta aula, que primeiramente nós vamos falar de classificação dos atos administrativos. Por que classificação, pessoal? Por que é importante a classificação? Para a gente entender como os atos administrativos eles são entendidos pela doutrina e quais são os seus requisitos também. Porque aqueles requisitos que nós falamos, eles vão influenciar nessa classificação também, pessoal. E lembrando vocês, nós vamos estar trabalhando, porque são diversas as classificações. Tem mais de 15 classificações. Só que nós vamos estar trabalhando com as duas que caem em concurso público. Então a primeira delas é qual? Quanto à liberdade de ação. Essa classificação do ato administrativo referente à liberdade de ação dele, ela está ligada à liberdade de ação do administrador quando ele está produzindo esse ato administrativo, pessoal. E aí nós vamos cair de novo no quê? E eu estou falando sempre para a gente, os atos vinculados e os atos discricionários, pessoal. Por que a gente trabalha isso toda hora? Vocês já notaram que de duas em duas aulas eu acabo sempre relembrando, fazendo uma conceituaçãozinha nova, trazendo mais informações para vocês sobre eles. Porque, no geral, eles são os dois atos que mais caem em concurso público, pessoal. E também são os dois atos mais utilizados, os dois tipos de atos mais utilizados pela administração pública. Então nós já vamos conceituar de novo. Aqui os atos vinculados são aqueles nos quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Então, a lei, o ato vinculado, ele é o quê? Vinculado à lei, ele é adstrito ao que está escrito na lei. E, pessoal, isso de uma forma taxativa. Não tem como você modificar isso, tá? Geralmente na lei tudo vai ser taxativo. Quando não for, eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, vamos terminar. Toda ação fica restrita aos ditames legais para que o ato seja considerado válido. Legalidade, pessoal, princípio da legalidade, direito administrativo, é todo pautado na lei. Quando ele não é pautado na lei, é por quê? Porque o objeto e o motivo dele, eles vão estar determinando se eles são vinculados ou se eles são discricionários. Inclusive, como a gente já viu, o próprio ato discricionário, que é o ato de liberdade, de oportunidade do administrador público, ele também só está determinado através da lei. Então, apesar de ser um ato discricionário, onde existe uma certa liberdade para o administrador público ele está atuando, mesmo assim, ele vai ter uma certa vinculação no primeiro momento, porque os seus requisitos básicos, como a forma como ele vai ser feito e esse tipo de coisa, ele vai estar, e a competência dele, ele vai estar o quê? Ele vai estar ligado à lei, porque a competência, como a gente viu, ela só pode vir da lei. E a forma também, poucos são os casos, como eu disse anteriormente, que nós vamos sair um pouco dessa forma, da forma escrita, para um ato mais precário. Eu falo ato precário, pessoal, precário não é no sentido de faltar alguma coisa nem nada do tipo, não. Ato precário é o que não necessita de forma, tá bom, pessoal? Então, dessa forma, nós vimos que o ato vinculado é aquele que está vinculado à lei, né? E agora nós vamos estar trabalhando os atos discricionários. O que são os atos discricionários, pessoal? Nós já falamos demais, mas lembrando, são aqueles que a administração pode praticar com a liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua oportunidade e de seu modo de realização. Então, pessoal, isso é importante vocês saberem. O conteúdo, o destinatário, a oportunidade e a sua realização são o que tornam um ato discricionário. Essa oportunidade que a gente tem de estar podendo olhar esse ato administrativo e estar vendo que hora que eu posso fazer ele, como eu posso fazer ele e quando eu posso fazer ele, tá? Então, coloquei um lembrete aqui para vocês estarem lembrando aqui. No primeiro, que é o ato vinculado, motivo e objeto estão determinados em lei. Enquanto que no segundo, o motivo e o objeto dão margem à oportunidade e à conveniência. Então nós vamos ver que a diferença entre os dois, ela não está na forma, ela não está na competência. Ela vai estar o quê? Ela vai estar no motivo e no objetivo. É ele que determina se um ato é discricionário ou se um ato é vinculado. Então a primeira coisa para você saber dos dois é isso. Você procura o motivo e o objeto. Se eles estão determinados na lei, o ato é vinculado. Se na lei dá uma determinada margem de liberdade para o administrador, ele é o quê? Ele é um ato discricionário puro. Portanto, pessoal, nós temos agora outro modo de criterização, que é o quê? Quanto ao modo de execução.
Como assim é um modo de execução, gente? É como ele é feito, como o próprio nome fala. Porque nós estamos trabalhando com a execução na administração pública. Então nós vamos ter o quê? O ato autoexecutório. Ele é o quê, pessoal? É um meio estranho, mas é assim mesmo que a doutrina conceitua ele. É um ato que pode ser executado automaticamente pela própria administração. Isso aqui, pessoal, no direito, ele é chamado de ato de ofício. Por quê? Porque dele não depende de provocação para que a autoridade pública possa fazer esse ato. É o que a gente tem no judiciário. O judiciário ele não pode se negar a apreciar uma causa. No entanto, ele só pode apreciá-la se for provocado. Então quem se vira falando assim, não tem justiça, não tem aquilo outro, a justiça só vai atuar e as autoridades só vão atuar de ofício em casos determinados pela lei. É justamente porque a lei existe que ele vai ser determinado em seus casos, tá? Princípio da legalidade, pessoal. O segundo, que é um pouco mais esquisito ainda o nome, é o quê? Ato não autoexecutório. O que seria isso? É o ato que depende de pronunciamento provocado do judiciário para ser executado pela administração pública. Então o ato não executório é aquele ato que ele não é que é provocado, ele não parte da administração pública por si só. É o que? Ele necessita da provocação para que a resposta a esse ato aconteça. Tá? Você viu que é simples. Então nós vamos agora trabalhar com o quê? Com as espécies de ato administrativo. As espécies de ato administrativo, elas são determinadas por conteúdo, por forma. E eu vou estar trabalhando especificamente uma por uma por vocês, pessoal. Mas primeiro a conceituação do que são espécies de ato administrativo. São as espécies de atos que devem ser entendidos pelo aspecto formal e sob o aspecto material. Material, pessoal, a gente vai sempre lembrar, aspecto material está relacionado ao conteúdo, ao físico. Por isso que ele é material, porque ele é palpável, a gente pode conseguir pegar nele. Então o primeiro que nós vamos fazer é o quê? Quanto à forma de exteriorização. Por que forma de exteriorização, pessoal? Como ele é mandado para fora da administração pública, como ele é recebido em outros órgãos ou então em outras entidades administrativas. Então o que nós vamos estar aqui? Decretos. Os decretos, que são uma das principais formas de ato administrativo, são editados pelos chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, para fiel execução da lei. Pessoal, está no artigo 84, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o que é o decreto? Ele existe para fiel execução das leis. E quem pode fazê-lo? Os chefes do Poder Executivo. Lembrando, pessoal, aqui nós temos, como eu disse, na aula de administração pública direta e indireta. O que são os chefes do Executivo? É a figura maior a qual o resto do Poder Executivo, ela tem de dar, através de uma relação de subordinação, tem que dar sua satisfação, ela tem que obedecer o que é posto por ele. Então nós vamos ter os três chefes do Executivo são o quê? Presidente, governador e, na municipalidade, o prefeito. Tá? Então é importante vocês estarem lembrando disso também, pessoal. E principalmente por quê? Porque eles são os que podem fazer o decreto, correto? E principalmente para fiel execução das leis e somente para fiel execução das leis, pessoal. Esse é o decreto. Eu não vou entrar como é que ele é feito, porque nós vamos estar trabalhando com isso nos procedimentos administrativos em aula específica. Senão não ia dar tempo da gente estar trabalhando todos os atos aqui não, tá? Nós temos posteriormente as resoluções. O que são as resoluções, pessoal? São atos praticados pelos órgãos colegiados e lembre, pessoal, somente por órgãos colegiados. O que são órgãos colegiados? É quando existe mais de um julgador ou mais de um apreciador. Onde existem 3 ou mais. Lembra da Bíblia, onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei. É isso aqui. Resolução, tá? Então, atos praticados pelos órgãos colegiados em suas deliberações administrativas. Deliberações apenas administrativas. Pessoal, não tem deliberação legislativa, não tem deliberação judicial nesse caso aqui pra gente não, tá? Então, nas resoluções, nessas aqui que nós estamos dando exemplo. Praticados pelos órgãos colegiados em suas deliberações administrativas. Temos como exemplo os tribunais, isso na sua apreciação interna, os tribunais, pessoal, viu? Isso aqui são as resoluções para como funciona o tribunal, como funciona o trâmite dentro do próprio tribunal, tá? Isso aqui não é para fora do judiciário, nem nada do tipo. Por isso que eu falei dos órgãos de deliberação administrativa. Nós temos os tribunais judiciários, temos os tribunais de conta, temos os conselhos também, além dos tribunais, que são o quê? Os conselhos de contribuintes do INSS, o Conselho Curador do FGTS, o Conselho Nacional da Previdência Social. São órgãos colegiados que unem vários entendedores do tema para o quê? Para estarem fazendo uma deliberação administrativa sobre temas como horários, como funciona, por exemplo, o tempo de você levar o requerimento
que o administrado coloca aqui frente a você, para onde você tem que levar, quando você tem que levar, como ele deve ser levado e a hora. Então essa é o que vai acontecer todas através de resoluções. Tem pessoal que fala resolução interna, o que já é estranho, já é redundante. Por quê? A resolução por si só, ela é praticada por órgão colegiado, por deliberações administrativas. Deliberações administrativas já são internas, correto? Então nós vamos cair nessa redundância não, viu pessoal? Aí depois nós vamos trabalhar com o quê? Instruções, ordens de serviço e avisos. Pessoal, esses são os atos mais ordinários que acontecem na administração pública, no ordinário no sentido comum, correto? Esses atos são os atos do dia a dia, pessoal. São os atos que a administração pública ela manda para ela mesma, então manda para um subordinado, para um administrado. Então eles são o quê? Instruções, ordens de serviço e aviso. São utilizados para a administração transmitir aos subordinados a maneira de conduzir determinado serviço. Simples, né? Só assim. Utilizados para a administração pública transmitir ao subordinado a maneira correta de conduzir determinado serviço. Tá bom, pessoal? Nós vamos estar trabalhando agora também com alvarás. Gente, alvará está super na moda. Por quê? Com as novas políticas ambientais de proteção ao meio ambiente sonoro e esse tipo de coisa, todos os eventos estão sendo utilizados. Depois da Boate Kiss também, nós temos todos os eventos tendo um uso exaustivo de alvarás pela administração pública, para tentar não deixar acontecer que novas tragédias aconteçam e para também deixar com que as pessoas possam viver com a dignidade da pessoa humana. Por que isso? Para não deixar aquele som barulhento do lado de sua casa, domingo, 11 horas da noite. Entendeu? Por isso mesmo que tem essa apreciação administrativa anterior no alvará, tá? Então, o alvará ele é o quê? O alvará ele é utilizado para expedição de autorização e licença. Denotam aqui a essência da administração no sentido de ser desenvolvida certa atividade pelo particular. Então, como eu disse para você, se eu tenho um evento para ser realizado, se eu quero realizar um show de rock, pessoal, esse trem de funk não dá não. Quando eu vou realizar um trem de rock, o que acontece? Eu vou na administração pública, na prefeitura, peço uma autorização para mim poder conseguir fazer esse evento. E através dessa autorização, essa prefeitura, essa municipalidade, ela vai ter expedindo seus ofícios para os demais órgãos públicos e entidades administrativas para estarem apoiando a realização desse evento. Lembrando que nesse alvará nós vamos ter a averiguação realmente dos fatos, como aconteceu, como está acontecendo essa predisposição da administração pública a estar aceitando o seu evento. Correto? Esse é o alvará. Lembra, pessoal, o alvará é peça anterior à autorização e à licença. Viu? Ele é obrigatório para que a autorização e a licença aconteçam. Correto? Posteriormente, pessoal, o que eu disse para vocês? Quando eu emito uma licença ou um alvará para um evento, eu vou requerer que outros órgãos, por exemplo, os órgãos de segurança pública, eles venham comparecer no evento, o SAMU, um pessoal do ambulância e tudo. O que acontece? A administração pública ela faz o quê? Ela manda os ofícios. Por quê? Os ofícios eles são o quê? São atos utilizados pelas autoridades administrativas para comunicarem-se entre si ou com terceiros. São as cartas ofício. Por meio delas, expedem-se agradecimentos, encaminham-se papéis, documentos e informações em geral. O ofício, pessoal, ele está não só na questão administrativa, no poder administrativo, ele está presente em todos os poderes da República. Correto, pessoal? Inclusive nas armas da República, no Exército. No Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Tendo em vista isso, nós já vamos passar direto para o quê? Para os pareceres. O que são pareceres, pessoal? Vamos pautar isso aqui porque vai ser diferente do que nós já falamos lá atrás. Os pareceres eles são manifestas opiniões ou pontos de vista sobre matérias submetidas à apreciação de órgãos, empresas ou profissionais consultivos, pessoal. É quando, por exemplo, aconteceu em Minas Gerais, no tal do choque de gestão. Correto? Eles trouxeram uma equipe de fora, uma empresa de fora do país especializada simplesmente em enxugar máquinas administrativas. Como eles estavam fazendo assim, como eles estavam enxugando isso? Eles estavam dando pareceres para o chefe do executivo para que ele continuasse, desse continuidade ao trabalho dessa equipe. Então, era o que? Pareceres, porque eles submetiam a matéria do gasto administrativo à apreciação de uma empresa especializada nisso. Correto? Não vou entrar no mérito se foi bom ou se foi ruim, isso aí depende da cabeça de cada um. Tá, pessoal? E nós vamos ter também, quanto ao conteúdo desses atos, nós vamos ter a admissão, nós vamos ter a aprovação. A admissão é o ato unilateral invinculado, pelo qual a administração faculta a alguém a inclusão em estabelecimento governamental para o gozo de um serviço público. Ou seja, o ato de admissão não pode ser negado aos que preenchem as condições normativas requeridas. O ato de admissão, pessoal, é quando você passar no concurso que você vai ser chamado, a assinatura de sua ata, a assinatura do seu termo de posse, isso é que é a admissão. Simples, né? Pois é, você lembra de você quando você passar no concurso público, que aí você passa mesmo.
Posteriormente, nós vamos ter a aprovação, que é o ato unilateral. Vocês lembram, são só dois atos unilaterais. Esse é vinculado, esse é discricionário, pelo qual a administração faculta a prática de ato jurídico, com aprovação prévia, ou manifesta sua concordância com o ato jurídico já praticado, que é uma aprovação posterior. Aprovação, pelo próprio nome, a gente já entende, né, pessoal? Nós vamos ter também a licença e a homologação. A licença é um ato unilateral vinculado pelo qual a administração consente ao particular o exercício de uma atividade. Eu licencio ele para isso, correto? E nós temos a homologação, que é ato unilateral de controle pelo qual a administração concorda com ato jurídico, com uma série de atos. Então, pessoal, nós vimos os atos específicos. Na próxima aula, acompanha a gente que nós já vamos estar trabalhando com outro tema. Então, esse é o Eu Quero Passar. Até a próxima, pessoal. Até mais.